A yield farming, que pode ser traduzido como cultivo de rendimentos ou mineração de liquidez, é um dos tópicos mais falados em finanças descentralizadas e há uma grande chance de você já ter ouvido algo sobre os retornos insanos que alguns dos agricultores de rendimento estão obtendo. A pergunta é: o que é o yield farming? Como é que tudo começou? Quais são alguns dos exemplos? E também, quais são os riscos envolvidos? Vamos passar por tudo isso nesse vídeo, mas antes de começarmos, se você é novo no DeFi, você pode talvez pausar esse vídeo e assistir primeiro ao nosso vídeo sobre as finanças descentralizadas. Então, o que é o yield farming na prática? A yield farming, em essência, é uma maneira de tentar maximizar uma taxa de retorno sobre o capital, aproveitando diferentes protocolos DeFi. Os agricultores tentam perseguir o maior rendimento alternando entre várias estratégias diferentes. As estratégias mais lucrativas geralmente envolvem pelo menos algum dos protocolos DeFi como Compound, Curve, Synthetix, Uniswap ou Balancer. Se a estratégia não funcionar mais ou se houver uma estratégia melhor disponível, os produtores movimentam seus fundos. Eles podem, por exemplo, mover os fundos entre diferentes protocolos ou podem trocar algumas de suas moedas por outras que atualmente estão gerando mais rendimento. Em nosso mundo da yield farming, esse processo às vezes é chamado de rotação de culturas, ou crop rotation. Para compará-lo com as finanças tradicionais, você pode imaginar pessoas tentando encontrar a melhor conta poupança com o AP mais alto. AP significa rendimento percentual anualizado. É uma maneira comum de comparar a taxa de retorno do seu dinheiro em diferentes produtos. É também uma forma comum de expressar os retornos de diferentes estratégias agrícolas de rendimento. Falando sobre o API, é comum ver contas de poupança tradicionais com cerca de 0,1% e qualquer coisa acima de 3% é praticamente desconhecido nos dias de hoje. Quando se trata de agricultura de rendimento, os retornos podem ser bem insanos, com algumas das estratégias trazendo até 100% AP. Então, como isso é possível e qual a pegadinha? Existem 3 elementos principais que tornam esses retornos possíveis: mineração de liquidez, alavancagem e risco. Vamos cobrir todos eles antes de abordarmos algumas estratégias comuns. A mineração de liquidez é um processo de distribuição de tokens para os usuários de um protocolo. Um dos primeiros projetos DeFi que introduziu a mineração de liquidez foi o Synthetix, que começou a recompensar os usuários que ajudaram a adicionar liquidez ao seu pool SETH e ETH no Uniswap com tokens SNX. A mineração de liquidez cria incentivos adicionais para os agricultores de rendimento, pois as recompensas de tokens são adicionadas ao rendimento que já é gerado usando um determinado protocolo. Dependendo do protocolo, esses incentivos podem ser tão fortes que os agricultores podem realmente estar dispostos a perder o seu capital inicial apenas para obter mais recompensas nos tokens distribuídos, o que torna sua estratégia geral altamente lucrativa. Um bom exemplo disso foi a mineração de liquidez de tokens Comp introduzida pela Compound, que inicialmente dava recompensas mais altas aos usuários que estavam emprestando ativos com o AP mais alto. Isso incentivou os agricultores a começar a pegar emprestado esses ativos, pois o valor dos minted tokens Comp os compensava pelas altas taxas de empréstimo que tinham que pagar. A mineração de liquidez Comp ficou super popular e foi praticamente um catalisador para uma maior disseminação da agricultura de rendimento. Além da mineração de liquidez, a alavancagem é outro elemento que possibilita retornos muito altos. A alavancagem é uma estratégia de usar dinheiro emprestado para aumentar o retorno potencial de um investimento. Em nosso mundo de agricultura de rendimento, os agricultores podem depositar suas moedas como garantia em um dos protocolos de empréstimo e emprestar outras moedas. Agora, eles podem usar as moedas emprestadas como garantia adicional e pegar ainda mais moedas emprestadas. Ao repetir todo o procedimento, os agricultores podem alavancar seu capital inicial algumas vezes e começar a gerar retornos ainda maiores sobre esse capital inicial. O último elemento que falta nos APs de 2 ou 3 dígitos é o alto risco que os agricultores estão dispostos a correr. A primeira está relacionada com a coisa anterior que acabamos de discutir, a alavancagem. Todos os empréstimos que os agricultores estão tomando são sobrecolaterizados e a garantia fornecida é susceptível de liquidação se o índice de garantia cair abaixo de um determinado limite. Além do risco de liquidação, temos os riscos padrões de contratos inteligentes, como bugs, alteração de plataforma, chaves de administração e riscos sistêmicos. Por exemplo, o Ether perdendo drasticamente seu valor. Além disso, temos alguns novos vetores de ataque específicos para DeFi. Por exemplo, ataques que visam drenar determinados pools de liquidez.
Todos esses riscos juntos são mais uma razão pela qual os retornos da yield farming são tão lucrativos. É um jogo arriscado, mas que pode ser muito compensatório. As estratégias de yield farming são conjuntos de etapas que visam gerar um alto rendimento no capital. Essas etapas geralmente envolvem pelo menos um dos seguintes elementos: empréstimos, fornecimento de capital para pools de liquidez ou staking de tokens LP. Antes de nos aprofundarmos mais neles, se você já chegou até aqui, clique no botão curtir e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos DeFi. Os sistemas de empréstimos, lending e borrowing, são uma maneira bastante simples de obter API em seu capital. Os agricultores podem, por exemplo, fornecer stablecoins como DAI ou USDC em uma das plataformas de empréstimo e começar a obter um retorno sobre seu capital. A mineração de liquidez e a alavancagem podem sobrecarregar isso. Por exemplo, os agricultores podem ser recompensados com tokens comp extras para empréstimos do Compound. Eles também podem pegar fundos emprestados com suas garantias para comprar ainda mais moedas. Isso vem, é claro, com o risco de possíveis liquidações. Fornecimento de capital para pools de liquidez. Os agricultores de rendimento podem fornecer moedas a um dos pools de liquidez em protocolos como Uniswap, Balancer ou Curve e ser recompensados com taxas cobradas pelas trocas de tokens diferentes. Novamente, a mineração de liquidez pode sobrecarregar isso. Assim, por exemplo, ao fornecer moedas para determinados pools de liquidez, os agricultores são recompensados com tokens extras. O Balancer é um bom exemplo de protocolo que recompensa os fornecedores de pools de liquidez com tokens BAL extras, aumentando seu API. Staking Tokens LP. Alguns protocolos incentivam ainda mais os usuários, permitindo que eles apostem seu provedor de liquidez, ou tokens LP, que representam sua participação em um pool de liquidez. Por exemplo, Synthetix, Rain e Curve entraram em uma parceria onde os usuários podem fornecer WBTC, SBTC e Rain BTC ao pool de liquidez Curve BTC e receber tokens Curve LP como recompensa. Esses tokens podem ser apostados no Mint da Synthetix, onde os agricultores podem ser recompensados ainda mais em tokens CRV, BAL, SNX e Rain. Sim, eu sei que isso está ficando bem complicado e vamos criar outro vídeo para explicar como os pools de liquidez realmente funcionam. Algumas dessas estratégias também podem ser combinadas para que os produtores possam maximizar ainda mais seus retornos. Vale a pena ter em mente que as estratégias de yield farming podem se tornar obsoletas muito rapidamente, por exemplo, por mudanças de protocolo ou incentivos, e algo que pode ser super lucrativo agora pode não ser lucrativo no dia seguinte. Por isso, é importante ficar de olho nas estratégias de execução e fazer a crop rotation, rotação de culturas, se necessário. Espero que agora você saiba um pouco mais sobre o yield farming e cultivo de rendimentos. Vale lembrar que yield farming é uma coisa completamente nova e está longe de ser um mercado totalmente eficiente. Então há muitas oportunidades que podem trazer um retorno substancialmente melhor sobre o nosso capital do que podemos encontrar nas finanças tradicionais ou até mesmo nas criptomoedas centralizadas. Isso vem, é claro, com certos riscos dos quais podemos nem estar cientes ainda. Embora a agricultura de rendimento tenha um bom potencial para atrair mais pessoas para o uso dos protocolos DeFi, também pode dificultar a vida de usuários normais que podem não estar interessados em yield farming. Por exemplo, os usuários podem ver as taxas de empréstimos do Compound mudando drasticamente e podem não estar cientes de todas as complexidades das diferentes estratégias de distribuição de token comp. Como a yield farming pode ficar bastante complicada, existem algumas ferramentas que facilitam o cálculo de quão lucrativas são essas diferentes estratégias. Então, quais são algumas de suas estratégias de yield farming favoritas e que tipo de tópico você gostaria de ouvir a seguir? Comente abaixo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de apertar o botão gostei e se inscrever no canal. Obrigada por assistir!